Olá, bebezão! Vamos à nossa aula 8 de dióptro plano. Quando nós temos um dióptro plano, nós temos um conjunto de dois meios transparentes e homogêneos com a superfície bem definida entre eles. Observe, se eu pegar água e ar, são dois meios transparentes e eu consigo perceber perfeitamente quando termina o ar, começa a água e vice-versa. Então, um dióptro, ele representa uma superfície de separação entre dois meios transparentes e homogêneos. Isso aqui de dois meios ópticos. Professor, e por que o plano? Porque essa superfície em estudo agora vai ser a superfície plana. Então eu posso ter superfície curva, então eu tenho o dióptro curvo, eu vou ter o dióptro esférico. Aqui nós vamos estudar o dióptro plano. Então esse dióptro seria um conjunto formado por dois meios ópticos e transparentes com uma superfície bem definida de separação entre eles. Deixa eu pegar aqui um exemplo de quando a gente tem um dióptro. Eu posso pensar aqui em termos de um pescador usando a visão para perceber um peixe dentro da água. Então vamos colocar aqui que eu tenho um dióptro entre ar e água e eu vou colocar aqui um peixe. A profundidade real do peixe aqui eu vou chamar de altura real. Ora, o que é que vai acontecer aqui? A luz, ao sair da água para o ar, vai aumentar a velocidade. Então ela vai sofrer esse desvio se afastando da reta normal. Vamos desenhar aqui, Bezão, a nossa reta normal. Então vou te colocar aqui como sendo a nossa reta normal. Como eu estou fazendo a luz vir da água para o ar, eu quero que o cara esteja vendo o peixe, então isso aqui vai ser o nosso ângulo de incidência. Onde a luz chega, a incidência. Aonde a luz vai passar é o nosso ângulo de refração. Se eu estou tendo uma refração, vale eu usar a lei de Snell. N1, seno do meu ângulo de incidência, igual a N2, seno do meu ângulo de refração. Agora, a gente vai fazer aí alguns ajustes. Eu vou definir isso como se eu estivesse quase na vertical, para ângulos muito pequenininhos. Mas para você poder visualizar, eu estou botando um ângulo maior, mas eu quero que a gente considere ângulo bem pequenininho. Ora, qual é a ideia quando eu considero um ângulo bem pequeno? A minha hipotenusa é aproximadamente igual ao meu cateto adjacente. Então, para ângulos bem pequenos, o cateto adjacente é aproximadamente igual à hipotenusa. Com isso, eu posso te dizer que o seno de um ângulo vai ser aproximadamente igual à tangente desse mesmo ângulo. Professor, qual é a ideia aqui? Eu não entendi direito. Olha só, se eu pegar isso aqui, olha, eu estou tendo para a gente, vou botar aqui 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, peguei 5, desculpa, 5 quadradinhos. E aí eu vou pegar um ângulo bem pequenininho, mínimo. Quando eu pego um ângulo bem pequenininho, um ângulo mínimo, o que é que eu estou observando aqui, gente? Eu tenho praticamente 5 quadradinhos também. Então, na hora que eu pego um ângulo muito pequeno, a hipotenusa é muito próxima ao cateto adjacente. Então, quem é que seria o nosso seno? Seria o cateto oposto pela hipotenusa. Ora, tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Mas, se eu coloco muito próximo do outro, eu posso simplesmente dizer que a hipotenusa vai ser igual ao cateto adjacente. Então, o seno vai ser praticamente igual à tangente. Então, a gente vai deduzir isso aqui utilizando a ideia de ângulos pequenos para a gente poder usar a tangente. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir essa lei de Snell. Eu vou te falar que o índice de refração do meio 1
tangente do ângulo de incidência vai ser o índice de refração do meio 2, tangente do ângulo de refração. Repito, para ângulos pequenos, a tangente e o seno vão pegar praticamente o mesmo valor. Muito bem, Bezão. Eu vou falar que essa distância que eu tenho aqui vai ser uma distância x. E aí, eu vou ter aqui um primeiro triangulinho, que seria esse triângulo aqui do meu I. Quem é o meu cateto adjacente? Meu cateto adjacente é a altura real. E aqui eu vou ter quem? X seria o meu cateto oposto. Então eu vou falar para você que eu vou ter índice de refração do meio aonde está o objeto. O objeto está dentro da água, vezes a tangente do ângulo de incidência. Quem é a tangente do ângulo de incidência? É o cateto oposto x, pelo cateto adjacente, que vai ser a nossa altura real. Aí eu vou te falar que isso vai ser o índice de refração do meio aonde o observador está, ele vai estar no A. E agora a gente vai perceber aqui um detalhe. O nosso olho, ele não tem a possibilidade de enxergar que a luz sofreu um desvio durante essa refração. Então, para o nosso observador, ele tem a nítida impressão de que existe apenas a propagação retilínea. Então, ele consegue visualizar isso aqui andando apenas em linha reta. E aí, observe um detalhe, Bezão lindo. Se eu te falar que esse ângulo aqui é o R, se a gente pegar isso tudo aqui, isso tudo também é o nosso ângulo R. Aí, o observador não percebe que o peixe está lá embaixo. O que é que ele vai enxergar? Ele vai enxergar um peixe mais acima. Então, ele vai ter a nítida impressão de que a imagem agora se formou mais acima. O observador não mais consegue visualizar o peixe na posição real. O observador apenas capta uma imagem aparente. Se a gente agora fechar isso aqui, esses dois tamanhos são exatamente iguais. Então, quem é isso aqui? X. E agora, olha só um detalhe, Bezão. O peixe parece que foi mais para cima. O peixe parece que ficou mais no raso. Então, eu vou falar para você aqui que eu vou ter uma altura aparente. E aí, olhando agora para o nosso triângulo R, que vai ser isso tudo aqui, ó. Quem é o cateto oposto? X. Cadê o nosso cateto adjacente? É a altura que aparentemente ele vê o objeto. X aparecendo dos dois lados, a gente pode simplificar. Mas não necessariamente o meu dióptro vai estar água. Ele pode ter qualquer meio que seja. Então a gente vai fazer aqui uma adaptaçãozinha disso. Eu vou dizer para você que o índice de refração da água vai ser o índice de refração do meio onde está o objeto. Pode ser água ou qualquer outro meio onde o objeto esteja. Sobre a profundidade real, isso vai ser o índice de refração do meio aonde o observador está. No meu exemplo, esse observador está no A. Então, eu tenho o índice de refração do meio onde está o observador pela altura aparente. Essa relação que nós terminamos de deduzir para dióptro plano, ela é válida para qualquer situação que a gente queira. Qualquer uma. Então, Augusto, eu posso... aí tu botou o raio bem inclinado, tu botou o peixe mais de lado. E se o peixe estiver bem na vertical? Gente, a altura também muda. Essa relação ela é válida para qualquer situação. Agora, a gente pode ainda simplificar um pouquinho essa escrita
para fazer o nosso trabalho melhorzinho. Olha, que eu posso perfeitamente fazer aqui uma multiplicação de meio pelos extremos e trocar a altura real pelo N do observador. E aí, para facilitar a mnemônica, eu vou fazer o seguinte, ó, índice de refração do objeto. Eu vou trazer o índice do mesmo lado, deixar índice junto de índice, índice do observador. Aqui eu vou te colocar a profundidade real e aqui a profundidade aparente. Perceba que isso aqui é uma regra de 3. O índice de refração do meio, aonde está o objeto, relaciona-se com a profundidade real, assim como o índice de refração do meio, aonde está o observador, relaciona-se com a profundidade aparente. Professor, pode, ó, a gente vai multiplicar em cruz, n do objeto vezes a altura aparente, n do objeto vezes a altura aparente, n do observador vezes a altura real. Então, você pode escrever essa relação do dióptro plano como sendo uma mera regra de 3. Essa equação ela foi deduzida com um ângulo maior para visualizar, para que você consiga visualizar os ângulos que eu estava desenhando. Mas essa relação ela é válida para qualquer situação que a gente esteja. Mesmo na vertical eu vou ter uma altura diferenciada. A imagem ela sempre se forma mais para cima. Olha só, se eu tiver o cara olhando o peixe, ele vai ver uma imagem do peixe mais no alto. E se o peixe estivesse olhando para o cara, ele ia ver o cara mais no alto. Então a imagem sempre se forma acima da posição real. E aí vale a relação, a altura real relaciona-se com o índice de refração do meio onde o objeto está, assim como a altura aparente está relacionada com o índice de refração do meio aonde o observador se encontra. O último detalhe que a gente vai ver aqui é questões clássicas, teóricas, em que se eu queira acertar esse peixe com laser, com luz, ou com objeto sólido como uma lança. A ideia, se eu estiver trabalhando com luz, é lembrar do princípio da reversibilidade. O caminho que a luz faz na ida também faz na volta. Se a luz, ao sair da água para chegar no ar, sofre um desvio devido à refração, de modo que eu tenha um ângulo de incidência menor do que um ângulo de refração, para mostrar que a velocidade é menor, o caminho que a luz faz na ida também faz na volta. Então, se eu estiver usando um laser, na hora que eu acender o laser, ao entrar na água, o laser desvia e vai para o objeto. Do mesmo jeito que a luz que veio do objeto desviou para ir para o observador. Mas se eu estiver utilizando alguma coisa sólida, como uma lança, uma flecha, não há esse desvio quando a lança, quando o objeto sólido passar da água, do ar para a água. Ele vai permanecer em linha reta. Então, se a gente quiser acertar esse peixe com alguma coisa sólida, nós temos que mirar abaixo da posição que a gente está vendo. Essa parte aqui, a imagem, é a imagem visualizada. Visualizada. Tá gago o professor escrevendo? Então, isso é a imagem visualizada. Eu vejo esse peixe aqui, eu não vejo esse. O objeto, ele vai ficar oculto para mim por conta da refração. Então, caso eu queira acertar com laser, eu vou mirar no que eu estou vendo, porque aí a luz desvia e acerta o objeto. Mas se eu quiser acertar esse objeto utilizando alguma coisa sólida, uma flecha, uma lança, aí eu vou mirar abaixo do que eu estou vendo, eu tenho que mirar direto no objeto. Vamos praticar um pouquinho de exercícios agora?